Às vezes, é num gesto simples que mora a revolução. Imagina só, você está jantando sozinho num restaurante de luxo, preso na rotina, com um prato caro à sua frente. E então surge uma mãe solteira, humilde, segurando um bebê nos braços, pedindo as sobras da sua comida. Difícil imaginar que algo tão pequeno possa desencadear uma transformação de vida, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Heitor Damasceno, um milionário marcado por uma perda familiar profunda, cuja vida se arrastava na solidão. O que parecia mais um jantar solitário no restaurante Eleganza virou o ponto de virada. E não pense que é só mais uma historinha triste. Isso aqui é sobre humanidade, dignidade e reencontro com o que realmente importa. Se você já duvidou que um desconhecido pode mudar a sua vida, ou que as redes sociais podem tanto destruir quanto resgatar reputações, se prepare. Essa história real vai tocar suas emoções e talvez, só talvez, te fazer olhar diferente para as pessoas invisíveis ao seu redor. Heitor Damasceno não era apenas um milionário conhecido pelas construções imponentes da Damasceno Engenharia. Ele era um homem quebrado por dentro. A perda da esposa e do filho, num acidente devastador, havia transformado sua vida num teatro silencioso de repetições. Comer no restaurante Eleganza era mais um ritual sem alma, onde o prato caro era só desculpa para não encarar o vazio do apartamento. A rotina era seu esconderijo, trabalho, remédio, sono raso e nenhum laço. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Uma jovem mãe solteira, Vitória, surgiu com um bebê nos braços, coragem nos olhos e dignidade no gesto. Pediu as sobras do prato de Heitor, sem vergonha, sem drama, apenas um pedido direto, humano. Aquela imagem cortou a frieza de Heitor como faca quente na manteiga. Era como se o tempo tivesse parado e algo dentro dele, trancado há anos, começasse a se mexer. O nome daquele bebê era Breno, e sem dizer uma palavra, ele também olhou para o prato como quem olha para a salvação. O silêncio do restaurante mais caro da cidade foi quebrado por uma simples pergunta, mas o estrondo foi interno, dentro de Heitor. Ele viu em Vitória algo que não via há tempos. Alguém lutando com unhas e dentes por outro ser humano. E ali, no reflexo dos olhos daquele bebê faminto, o milionário viu seu filho Pedro. A dor antiga virou ponte. Ele empurrou o prato, mas foi o coração que ele ofereceu sem perceber. A vida estava prestes a deixá-lo sem armadura, e ele nem fazia ideia do que viria. Vitória não era só mais uma mãe solteira lutando pela sobrevivência. Era uma guerreira com olhos cansados, mas alma em chamas. No restaurante Eleganza, cercada por taças de cristal e olhares de julgamento, ajoelhou-se no chão com o bebê no colo. Usou um guardanapo limpo, como se fosse um lençol de linho. Alimentou Breno com tanto cuidado que mais parecia um ritual sagrado. Não pediu esmola, não implorou, apenas cuidou. E isso, meu amigo, foi o tapa de realidade que Heitor Damasceno precisava. Breno, pequeno como um botão de flor, abriu um sorriso que rasgou o peito de Heitor. Era o mesmo sorriso que seu filho Pedro fazia ao comer purê de batata. Aquilo desarmou qualquer defesa. Vitória, com seus gestos suaves e reverentes, ensinava ali, sem palavras, que dignidade não tem a ver com saldo bancário, mas com presença, com entrega. E enquanto todos no restaurante cochichavam, ela só enxergava o filho, e isso dizia tudo. E olha, se tem algo que o mundo anda esquecendo, é que amor de mãe não se mede por status, mas pela intensidade do gesto. Vitória não sabia, mas naquele momento ela estava reacendendo algo em Heitor, o desejo de sentir, de amar, de ser útil para alguém de novo. E se você já viu alguém tocar uma ferida emocional com tanta leveza, sabe que isso muda tudo. O milionário começou a ver ali não só uma mulher, mas um espelho da própria dor e uma possível saída da solidão. Tomado por uma inquietação que não sabia nomear, Heitor deixou uma quantia sobre a mesa e seguiu Vitória pelas ruas frias da cidade. Era como se algo maior o guiasse.
talvez o som do choro de Breno, talvez o vazio que ela, sem querer, preenchera. Caminhou a certa distância, observando cada passo da mulher que, mesmo carregando o mundo nas costas, mantinha a postura firme. Quando a viu entrar num carro velho, convertido em abrigo improvisado, o choque foi inevitável. A realidade da pobreza era mais crua do que qualquer planilha de custos da sua empresa. Vitória dormia ali com Breno, cercada de mantas, sacolas e um amor inquebrantável. Era digna, mesmo sem conforto. E foi nesse contraste brutal entre o luxo que sobrava a Heitor e a dignidade que resistia em Vitória, que nasceu a necessidade de agir. Ele ofereceu ajuda, um apartamento, comida, apoio, mas Vitória, altiva e direta, deixou claro, não queria caridade. Aquilo doeu mais do que qualquer recusa de negócio. Não era só sobre dar, era sobre merecer confiança. Heitor percebeu então que ajudar não era tão simples quanto assinar um cheque. Era sobre construir algo, com respeito, escuta e presença. Ele não queria invadir, mas fazer parte. Vitória não queria um salvador, mas um aliado. E é aí que mora a grande virada, quando o desejo de ajudar se transforma no desejo de entender. E a partir desse ponto, Heitor não seria mais apenas o milionário solitário. Estava prestes a ser alguém que se importava, de verdade. A calmaria aparente daquele reencontro entre dois mundos se rompeu quando Breno começou a chorar, febril e inquieto. Vitória, em desespero, sentiu o corpinho do filho queimar como brasa. Heitor, vendo o pânico nos olhos dela, assumiu o volante sem pensar duas vezes. Avançou sinais, fez súplicas silenciosas e dirigiu como se a vida do seu próprio filho estivesse em jogo, porque, no fundo, talvez fosse mesmo. Era o passado tentando não se repetir. Era o acidente que ele não conseguiu evitar antes, ganhando uma nova chance agora. No hospital público, a realidade bateu mais forte que a febre. Descaso, burocracia, uma recepcionista fria e indiferente. Sem plano de saúde, Vitória quase foi ignorada. Foi aí que Heitor se ergueu, não como empresário, mas como homem disposto a tudo. Usou o nome, o peso, a reputação pública de quem ergue prédios e doações. E funcionou. Breno foi atendido a tempo, diagnosticado com infecção grave no ouvido. Mais algumas horas e poderia ter sido irreversível. Meningite, surdez. O medo estampado em Vitória virou gratidão silenciosa. Heitor segurou a mão dela e, pela primeira vez, sentiu que estava salvando alguém. E não com dinheiro, mas com presença, com coragem. E sabe o mais impressionante? Ele, que por anos viveu anestesiado pela solidão e pela perda familiar, começou a se sentir vivo ali, naquele hospital. A febre de Breno apagou aos poucos, mas acendeu algo irreversível em Heitor, o desejo genuíno de cuidar, não por obrigação, mas porque, como ele mesmo diria depois, cuidar deles me fez lembrar de como é estar vivo. Quando Heitor Damasceno subiu ao palco do programa Brasil em Foco, não era o CEO, nem o milionário que o país conhecia. Era o homem quebrado tentando se reconstruir. Recusou o roteiro da assessoria de imprensa e decidiu falar com o coração. Contou sobre Juliana e Pedro, sobre o acidente, sobre a solidão que o transformou num robô funcional. Diante das câmeras, revelou sua dor com uma honestidade que desarmou até o apresentador. Não era defesa, era confissão. E o Brasil inteiro viu. Ele não se limitou a se explicar. Defendeu Vitória com firmeza. Disse que ela jamais pediu nada, que lutava por Breno com uma dignidade que ele não via há anos. Chamou-a de símbolo de esperança, não de oportunista. Admitiu que precisava deles mais do que eles precisavam dele. Que a mãe solteira que o abordou no restaurante Eleganza não pediu esmola, pediu respeito. E que isso o fez lembrar o que era amar. A internet, que minutos antes o chamava de ridículo, agora se calava em reflexão. Do outro lado da TV, Vitória chorava.
Viu em Heitor um homem disposto a enfrentar o mundo por ela e Breno, não como salvador, mas como alguém grato por ter sido salvo também. A opinião pública virou de ponta cabeça. O casal, que ainda não era casal, passou de escândalo a exemplo. E aquele bebê que pedira apenas comida acabava de se tornar a ponte entre duas almas feridas. A entrevista não apenas limpou reputações, ela reacendeu fé em muita gente que já não acreditava em recomeços. A maré havia mudado, mas ainda havia feridas abertas em Vitória. Uma carta inesperada, escrita pela tia Sônia, trouxe à tona um convite desconfortável. Visitar o tio Marcos, agora à beira da morte. Ele queria se redimir. A princípio, Vitória hesitou. Afinal, como revisitar a casa de quem a rejeitou grávida, humilhando-a nos piores momentos? Mas havia algo que não saía da cabeça dela. Talvez Breno merecesse conhecer sua história, mesmo que cheia de rachaduras. E Heitor, claro, segurou sua mão e disse: "Vamos juntos." Naquela cidade pequena, onde as ruas guardavam mais olhares do que árvores, Vitória descobriu um segredo que revirou suas raízes. Marcos não era seu tio, era seu avô. E Sônia, sua avó. Os dois haviam escondido não só a verdadeira identidade familiar, mas também a herança deixada pelos pais de Vitória. 200 mil reais, corrigidos para mais de 300 mil reais, que foram usados indevidamente para salvar a loja da família. "Foi roubo", admitiu Marcos com voz embargada. A herança roubada agora vinha acompanhada de um pedido de perdão. E ali, naquele quarto simples, o passado colidiu com o presente. Vitória ouviu, chorou, hesitou. Mas ao ver Breno sorrindo para o bisavô moribundo, algo mudou. Decidiu perdoar, não pelos que a machucaram, mas por ela mesma, por Breno, que merecia crescer sem rancores herdados. A reconciliação foi silenciosa e pesada, como toda dor que é atravessada com coragem. Heitor, ao lado, entendeu que família nem sempre é feita só de sangue. Às vezes é feita de escolhas, e Vitória escolheu fechar o ciclo, mas ainda faltava o mais surpreendente deles. Meses depois, a vida de Vitória já era outra. Com a herança recuperada, voltou a estudar pedagogia. Breno, agora com 1 ano e 5 meses, explorava a casa com passinhos vacilantes e um vocabulário que só mãe entende. Heitor, fiel à rotina de carinho e presença, cuidava das contas e do coração da família. Mas o que Vitória não esperava era que um simples passeio ao parque se transformaria no momento mais marcante da sua vida. A surpresa estava pronta, e todos já sabiam, menos ela. Quando chegou ao local, notou rostos familiares, vizinhos, colegas da faculdade, até a avó Sônia, tudo orquestrado por Heitor. E então, no meio da grama, ele se ajoelhou com Breno no colo. "Você me pediu sobras. Hoje eu quero te oferecer minha vida inteira." Simples, direto e com um anel que dizia mais do que 1000 promessas. Breno, todo animado com a cena, gritou: "Papai!" como se fosse parte do roteiro, e de certa forma era. O parque inteiro se emocionou. Vitória disse sim entre soluços, risos e abraços. Aquela mãe solteira que um dia pediu um prato no restaurante Eleganza, agora recebia um pedido de casamento do homem que ela, sem saber, havia salvado. Heitor não pediu apenas uma esposa. Pediu uma nova chance de ser pai, de ser homem, de ser inteiro. A história deles começou com migalhas e se transformou numa refeição completa, servida com amor, superação e reconciliação. Mas a beleza real dessa jornada, ela ainda estava só começando. Algumas histórias não são apenas para serem assistidas, são para serem sentidas, vividas e, acima de tudo, refletidas. A trajetória de Heitor Damasceno e Vitória nos mostra que as maiores mudanças vêm de encontros improváveis, de escolhas feitas no impulso do coração. Não é todo dia que vemos um milionário abandonar o ego para enxergar a alma de uma mãe solteira ajoelhada, lutando por uma colher de comida com dignidade.
Não é todo dia que testemunhamos o amor surgir onde antes só havia dor. Essa história nos convida a sair da bolha, a olhar com mais empatia para quem a sociedade costuma ignorar, a entender que riqueza de verdade não está no que se acumula, mas no que se compartilha, que a verdadeira ajuda humanitária nasce do respeito e da conexão, não da pena, e que o perdão, mesmo que carregado de mágoa, pode ser o maior presente que damos a nós mesmos. Vitória perdoou os avós, mas também se libertou. Heitor reencontrou sentido ao se doar, e Breno apenas sorriu, como quem sabe que o amor é a única herança que vale manter. Agora, eu te faço um convite sincero. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários uma frase, um insight, algo que te marcou. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar de novo no poder dos recomeços. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui cada história tem o potencial de transformar realidades. E pode apostar, a próxima pode muito bem ser a sua.